Amém. Irmãos, como falei, nós vamos seguir no nosso curso. Na aula passada, nós vimos esse tópico, o aconselhamento Deus e o aconselhamento bíblico, e vimos a relação do fim principal do homem voltado para Deus e a sua satisfação nele, como isso implica ou afeta no aconselhamento bíblico. Hoje, irmãos, nós vamos avançar um pouco mais e vamos ver a relação dos atributos de Deus com o aconselhamento bíblico. O que são os atributos de Deus, irmãos? A primeira coisa que nós precisamos nos perguntar, essa expressão que se tornou clássica na teologia, ela se refere ao o quê? Ao quê na Escritura Sagrada? Essa expressão, irmãos, ela se refere ao que Deus é em seu ser, a sua natureza, a sua essência, as suas qualificações e, por isso, consequentemente, o que ele faz. Queridos, note bem, irmãos, que os atributos de Deus têm íntima relação com as suas obras. O que Deus é e o que Deus faz está intimamente ligado um ao outro. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que os atributos de Deus se referem ao seu ser e às suas obras. Os irmãos que ouviram a aula passada, lembra o que é que abrange o ser e as obras de Deus? Chama-se a sua glória. Então, os atributos de Deus é a glória de Deus. É aquilo que ele é, aquilo que ele faz. As palavras que são usadas o seu ser, natureza, essência, qualificações e assim vai, para explicar um pouco isso. Curiosamente, eu estou sendo irônico, não é curiosamente, isso é deliberadamente, o nosso catecismo, quando vai tratar acerca do que nós devemos crer acerca de Deus, ele diz que nós devemos crer sobre o que Deus é e o que Deus faz. Logo depois de ter falado que nós devemos ver para a sua glória. Então, o que nós vamos ver agora, irmãos? Nós vamos ver um conjunto de perguntas que vão primeiro falar sobre o ser de Deus, o que ele é. Então, um conjunto de perguntas sobre as suas obras. E como costumeiramente nós fazemos quando nós lemos a nossa profissão de fé, nós vamos fazer isso juntos. Igreja, desculpa, irmão, já está traduzido errado ali, tá? Não é quem é Deus, é o que é Deus. Então a pergunta é, o que é Deus? Resposta? Deus é Espírito, eterno e imutável, seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Qual é a coisa mais básica quando o catecismo quer brevemente dizer o que Deus é? Por que eu destaquei que a palavra aqui está mal traduzida? Eu peguei de uma versão da internet e esqueci de notar isso aqui. Porque aqui, quem, irmãos? A palavra não é who is God, é what is God. É o que é Deus. Porque a ideia aqui não é tratar a pessoalidade de Deus, mas a essência de Deus. De fato, a sua natureza mais básica. E ela é essencialmente espiritual. Aqui está claramente citando o texto que nós lemos hoje na nossa Santa Convocação. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a essência de Deus, irmãos, o que resume a sua essência, a sua natureza é ser espírito. Só que, como eu explicava para os irmãos do discipulado, quais são as outras criaturas, ou melhor, os outros seres no universo que também são espírito? Nós temos Deus, está aqui afirmado, mas nós temos também os anjos e os homens. Os seres humanos também são espírito, embora com uma constituição dupla, não é só espírito, também não é só corpo, é corpo e alma. E os anjos são espírito. O autor dos Hebreus dizem, como os salmos também falam, que os anjos são espíritos ministradores. Então, sim, são seres espirituais. Qual é a diferença, então, entre nós sermos espírito e Deus ser espírito? Está nesses deliberados atributos que os nossos pais da fé colocaram logo em seguida, após falar que ele é espírito. Ele é um espírito sui generis. Não tem ninguém igual a ele. Porque ele é o único ser que é espírito, infinito, eterno e imutável. Diferentemente nós, criaturas, os anjos e os homens, nós somos ser espírito
finito, temporal e imutáveis. É isso que nós somos, sendo espírito. Deus, sendo espírito, é uma outra coisa, de uma superioridade muito além daquilo que nós somos. E aí tudo que ele é, aí aqui elencou alguns, a sabedoria, bondade, poder, santidade, justiça, verdade, tudo isso ele é infinito, eterno e imutável o seu ser, infinito, eterno e imutável na sua bondade, infinito, eterno e imutável na sua sabedoria, e assim vai. Agora, as perguntas 5 e 6, depois de definir o que Deus é, sua essência, vão tratar da pessoalidade de Deus, mais precisamente da tripessoalidade de Deus, sendo um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Nessa dinâmica, então, irmãos, vamos ler as perguntas 5 e 6. Há mais de um Deus? Aqui, irmãos, afirma a unidade ou unicidade de Deus. Irmãos, por causa do nosso tempo, nós não estamos expondo aqui a doutrina do catecismo, tá? Nós só estamos apenas estabelecendo aquilo que já é professado por nós, aquilo que os irmãos que fizeram discipulado já receberam explicações bem minuciosas, abrindo texto bíblico, indo para lá e para cá. Então, só para os irmãos entenderem aqui um raciocínio bíblico desse tópico. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta? Deus é um que subsiste em 3 pessoas. É um ser pessoal. É um ser pessoal. Não é uma coisa, não é uma força, não é um poder imanente. É um ser pessoal, que subsiste mais especificamente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder e glória da mesma substância. Então aqui o seu ser. Então avança para as suas obras. Quais são as obras de Deus? O que são os decretos de Deus? Resposta? Amém. Pergunta 8. Como Deus executa os seus decretos? Resposta? Pronto, irmãos. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Aqui está o resumo das obras de Deus. É claro que tem uma outra obra que não está elencada aqui em razão do fluxo de explicação doutrinária, que é a obra da redenção. Obra da criação, da providência e da redenção. O ser de Deus e as suas obras, claramente aqui resumidas para nós, irmãos. Então, é nisso que consiste os seus atributos. Agora, a pergunta óbvia, já que nós estamos tratando dessa doutrina aplicada ao aconselhamento bíblico, é: qual é a relação entre os atributos de Deus e o aconselhamento bíblico? A resposta, irmãos, é esta: todas as possíveis e imagináveis que nós pudermos chegar. Tanto aquelas que claramente são afirmadas na palavra de Deus, quanto aquelas que, por lógica e clara dedução, vêm dela. A íntima relação com o ser de Deus e o aconselhamento bíblico, irmãos. Só para dar exemplo, aqui nós vamos aprofundar aqui em algumas questões que vão vir. Mas só para dar alguns exemplos, João 4, 24, que nós lemos hoje. Alguém, por favor, novamente. E outra pessoa já vai abrindo em 1 João, capítulo 1. Eu vou citar outra de boca. 1 João. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Só para esclarecer, é 1 João 1, 6 e 7, tá? Quem for ler. Eu vou comentar agora 1 João 4. Veja, irmão, aqui é um exemplo prático. Não é aplicar necessariamente aconselhamento bíblico, mas do que a Escritura faz com os atributos de Deus. O que Deus é vai sempre implicar em algo prático.
para nós. Vai sempre gerar uma forma de ver as coisas diferente daqueles que não reconhecem Deus. Deus é espírito. O que é que isso vai implicar? Ele deve ser adorado segundo a sua natureza. Se Deus é algo, a nossa relação com ele vai ser determinada por aquilo que ele é. 1 João 1, 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem pode ler, por favor? Obrigado, diácono, mas eu esqueci, é o versículo 5 também. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aí vem o texto que o diácono Silton leu. O que é que João está fazendo aqui? Ele está pegando o atributo de Deus, dizendo, ele é luz. Qual é a implicação para nós? Nós devemos andar na luz. Se nós andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós não temos comunhão com ele. Mas porque ele é luz, eu então vou andar na luz. Mais à frente, João faz, Deus é amor. Importa quê? Amemos. Paulo em Filipenses 2, Cristo é humilde. O que é que importa que sejamos? Humildes. 2 Coríntios 8, Cristo sendo rico se fez pobre. Aí Paulo vai aplicar isso nas ofertas na igreja. Nós, sendo ricos, podemos nos fazer um pouco mais pobres. Porque Cristo sendo rico se fez pobre para nos fazer ricos. Então nós somos ricos, nos fazemos um pouco mais pobres para fazer com que os nossos irmãos sejam um pouco mais ricos. Então sempre, irmãos, o padrão da Escritura Sagrada é, eu olho os atributos de Deus, encontro neles o referencial da lei do Senhor. E isso vai mudar tudo na maneira como eu vejo o mundo, na maneira como eu lido com o meu coração, na maneira como eu vivo. Então os atributos de Deus, irmãos, têm todas as relações e implicações possíveis no aconselhamento. Porque o que é o aconselhamento bíblico em si, irmãos? O aconselhamento bíblico é, como nós vimos, tentar lidar com todas as questões da nossa vida, os problemas da nossa alma e os nossos pecados, pela palavra de Deus, usando os termos da palavra de Deus, os métodos da palavra de Deus e os fins que a palavra de Deus nos dá. Se nós estamos falando o tempo todo da palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus vai fazer? Ela vai pegar quem Deus é e o que ele faz e mostrar como isso vai nos ordenar como criaturas. Então, fazer aconselhamento bíblico, irmãos, é uma crítica que nós também fazemos àqueles que se levantam dizendo, somos conselheiros bíblicos, mas que não têm boa teologia, que não têm uma compreensão madura acerca de quem Deus é. E esses são muitas vezes pedra de tropeço para aconselhamento bíblico, porque eles vão com suas próprias idiosincrasias, com suas próprias opiniões sobre quem Deus é, com um falso Deus que forjaram em sua cabeça e se lançam a aconselhar. Você se torna aquilo que você adora. Nós já vimos esse conceito várias vezes. Você se torna a concepção de Deus que você tem. Ou ela é segundo a palavra dele, ou ela é fruto da imaginação. Por isso, irmãos, ter uma visão adequada de quem Deus é fundamental para tudo em nossa vida. Em especial nisso que nós estamos aplicando para o aconselhamento bíblico. Vamos dar aqui alguns exemplos sobre como se dá essa relação, só pontuando alguns deles, certo? No que é que os atributos de Deus são importantes ou implicam no aconselhamento bíblico? Primeira coisa, irmãos, mais básica é a base. Os atributos de Deus são a base do aconselhamento. Porque, irmãos, primeira coisa que tem a ver com a base, ele é a base da autoridade. Quem tem a autoridade de chegar para um homem chegar para outro homem e dizer, a sua vida está errada nisso, nisso, nisso. Ou, o seu problema é esse. A solução é essa. Quem tem essa autoridade? Com base em que autoridade um homem pode falar isso para o outro? Nós já falamos. Naqueles que se fundamentam na palavra de homens, nas teorias de homens que não temem a Deus, a autoridade está sobre os homens. Sobre os homens. Mas no tocante à alma e no tocante ao ordenamento da vida,
Somente a lei do Senhor pode falar, assim diz o Senhor. Esse é o padrão para a sua vida. Como nós já falamos alguns exemplos, e isso não é difícil se encontrar, sobre recente um caso que aconteceu no meio da igreja do Senhor, não nessa, obviamente, mas do povo dele. Se a parte de tudo que lhe causa tristeza a esposa me causa tristeza, eu vou divorciar-se dela. Veja, que autoridade a pessoa tem para falar isso? Mas que autoridade alguém tem para falar assim, continue casado e trabalhe para a resolução desse problema? Que autoridade? Se não for aquela que vem de Deus. Então, aconselhar o outro, querido, ela não pode ser feita com base na sua própria autoridade. Isso, por exemplo, irmãos, vale para a pregação. Ora, acabamos de expor um texto bíblico que trata sobre resolução de conflitos. Se a autoridade do que é falado reside no ministro, mais especificamente nesse que vos fala, vocês vão poder encontrar uma série de falhas nesses 30 anos de existência de alguém que fraquejou ou que não foi tão sábio ou que não conseguiu aplicar tão bem. Logo cai-se por terra. Mas se a autoridade é a palavra de Deus, a despeito de todas as nossas fraquezas, ele continua dizendo, assim diz o Senhor, e todos, do pregador ao mais novo convertido, vão se conformar à palavra do Senhor. Porque é uma questão de autoridade. E o seu ser e as suas obras é a base dessa autoridade do aconselhamento bíblico. Quando vocês se aproximam para aconselhamento bíblico, então, uma questão preliminar é, reconhece-se ou não se reconhece essa autoridade? Porque se reconhece, e ele diz, assim tem que se baixar a cabeça e fazer o que ele está falando. Se não se reconhece, vai ter que ter uma coisa preliminar, que é trabalhar para mostrar que ele é a autoridade, a base da autoridade. Ou ainda, irmãos, ele é a base da esperança, como nós vamos ver em alguns atributos que nós vamos aplicar. Qual é a nossa convicção de coisas no meio do processo do aconselhamento bíblico? Então, imagina alguém passando por uma luta terrível de saúde, ou uma provação financeira terrível. Qual é a base da nossa esperança? É o ditado humanista. No final vai dar tudo bem? Ou então, tudo no final vai dar certo. Não. Que base é a nossa esperança que vai dar certo tudo no final? Se eu não tenho um ser do Deus que se revela na Escritura Sagrada, eu não tenho base para falar tudo vai dar certo no final. Muito pelo contrário. Se eu abraço, por exemplo, a cosmovisão materialista, a cosmovisão panteísta, eu só tenho que esperar que dê tudo errado. E aí, o desespero é o que é o correto. Mas se eu tenho esse Deus, cujo ser e obra se revela na Escritura Sagrada, eu tenho base para a esperança, eu tenho base para a certeza. Por que eu posso tomar por certo algo que ele está falando, e mesmo que os meus olhos não consigam compreender, naquela questão que eu estou lidando com minha alma, ou algum problema na minha vida, ou qualquer que seja, eu posso ter certeza que se eu fizer o que ele está mandando no final, eu vou ter o fruto que ele prometeu. Porque ele é a base disso. Qual é o sentido das coisas? Qual é o nosso consolo? Qual é a base do nosso encorajamento? É Deus. Percebe, querido? Se não se começa com Deus, o Deus triuno que se revela na Escritura Sagrada, nós não temos base para nada. E é por isso que eu também não posso concordar com aconselhamentos que pretendem-se ser cristãos, introduzem-se conceitos cristãos, mas não começam com Deus explicitamente. Não se afirma a Ele. Tem que ser afirmado de forma autoritativa. Porque Ele é a autoridade máxima sobre os homens. E isso faz toda a diferença no aconselhamento. Porque, novamente, sempre vai ficar, certo? Com que autoridade você me fala isso? Como é que eu posso ter certeza disso? Qual é a base para essa esperança? Se não tem Deus, a resposta vai ser sempre uma negativa. Se eu tenho Deus, ou então confia em mim. Né? Já viu isso? Confia em mim, no que eu estou falando. O que é o pó para confiar no outro pó? 2 pós. Não nada. Mas o pó pode confiar no Deus vivo e verdadeiro. Ainda, irmãos, os atributos de Deus não é só a base para, por exemplo, essas coisas que eu elenquei. Ela é a base
ela é a chave de interpretação. Onde eu encontro a chave para interpretar o que, o porquê, o para quê, o como de tudo? Eu encontro no ser de Deus. No que Ele é e no que Ele faz. É a base para eu interpretar toda a minha existência, para a minha visão de mim mesmo e minha visão de mundo. Se eu não concebo, irmãos, Deus como a chave de interpretação, como a lente pela qual eu vou ler a realidade, eu começo errado. A gente vai perceber com mais clareza isso, irmãos, quando a gente for pegando alguns atributos que eu separei, para os irmãos verem a bomba de diferença que é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma doutrina chamada providência de Deus, que reflete o seu ser soberano, ela vai ter uma diferença ou não vai ter uma diferença na lida com os problemas da vida? Substancial. Uma radical diferença. Faz toda a diferença na maneira como eu interpreto o que me ocorre, o que me acontece. Só para vocês verem esse detalhe de você não começar com Deus e o seu ser, os seus atributos, e de você começar com Deus, o seu ser e os seus atributos. É como se você não começar com Deus, é como se você pegasse uma pessoa se afogando e ficasse falando assim, uma pessoa que se afogando que não sabe nadar. Nada! Mas eu não estou conseguindo nada! Você só pode falar nada. É diferente de alguém se afogando, você vai lá, coloca um firmamento sobre os seus pés, levanta, dá boias, dá oxigênio, dá instrução de natação. Isso só vem com Deus, como reflexo do seu ser. Ainda, irmãos, o ser de Deus é o ponto de partida para tudo. Como eu falei, eu tenho que começar explicitamente com Deus. Todos os seres humanos estão debaixo da sua autoridade. A sua história de explicação da realidade é a história correta. Ele é o ponto de partida para eu começar a lidar com qualquer questão. Se eu não começo com ele, não pense que eu vou terminar com ele. Isso aqui também, irmãos, isso aqui é a aplicação de um pensamento que foi desenvolvido e aplicado mais ativamente no século XX por causa do modernismo, na apologética, chamada apologética pressuposicional, apologética reformada. Né? Deus é o ponto de partida para qualquer compreensão da realidade, inclusive nesse ponto. Classicamente, as chamadas apologéticas clássicas ou apologética evidencialista. Ela começa com as evidências ou começa pressupondo que a razão do homem é capaz de chegar ao conhecimento correto e então começa-se a argumentar nos sentidos mais gerais possíveis. Não precisa você reconhecer que Deus existe. Vem aqui comigo. Aí começa, considere isso, veja isso, argumente isso, a evidência disso, pronto, reconheça agora que Deus existe. Aí vamos dar o crédito e falar assim, de fato, não tem como não reconhecer que Deus existe. Isso não é verdadeiro. É possível a pessoa, diante de tudo isso aí, ainda não reconhecer. Mas vamos dar o crédito. A pergunta é, esse Deus que existe necessariamente é o Deus da Escritura Sagrada? Não. E é por isso que essas metodologias apologéticas, elas se aplicam para várias religiões. Mas me diga, como é que pode um caminho de argumentação em favor do Deus triuno que se revela na Escritura Sagrada ser o mesmo para argumentar a existência de de Alá, de Maomé? Não tem como ser. É por isso que a Escritura começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele não começa procurando provar para o homem que ele existe. Ele diz, eu existo. Pressuponha isso. Porque se você não pressupor, nada faz sentido. Ele é o ponto de partida por isso, irmãos. Porque se ele não for pressuposto, o Deus que se revela na Escritura Sagrada, o Deus triuno que enviou o seu Filho Jesus, nós não temos base para começar nada. Melhor fechar a porta e ir embora. Não tem que resolver mais nada, não. Os atributos de Deus também, irmãos, influenciam o meio pelo qual eu vou lidar com as coisas. Quais são os instrumentos, quais são os meios, os métodos. Vai estar associado a Deus. Como, por exemplo, a confiança em Deus faz parte do processo em determinadas lidas no meu coração. Por quê? Está associado ao atributo de Deus. Porque ele é um ser confiável, ele é certo em tudo que ele diz. Então, se a confiança, ou a fé, ou o arrependimento,
ou as boas obras, ou isso ou aquilo outro, está no processo da resolução do meu problema, a base disso está em Deus e naquilo que Ele é. Ainda, irmãos, e por último, desses exemplos do que nós podemos falar, das implicações dos atributos de Deus no aconselhamento, vai envolver o alvo. O alvo é, se quem Deus é a base, é o ponto de partida, é a chave de interpretação, Ele também dita os meios, vai influenciar os meios que eu vou usar, isso vai afetar também o alvo. Deus quer que eu seja como Ele é em tudo. Se um aconselhamento não termina fazendo com que o homem seja mais parecido com Deus, esse aconselhamento não glorifica a Deus. Bom, não começou com Deus, não vai terminar em Deus. Porque esse é o alvo, irmãos, de tudo em nossa vida. É após cada crise, cada conflito, cada angústia, cada aflição, cada pecado, cada problema e outras questões afins, tudo isso não é porque Deus revelou-se dizendo, não é um fim em si mesmo. Eu envio isso com uma finalidade maior, a minha glória, e vai passar pelo processo de lhes forjar a minha imagem. Então, assim também os atributos de Deus afetam o aconselhamento bíblico. O conselheiro bíblico e o aconselhado, um pai e um filho, um pastor e uma ovelha do Senhor, todos começam sabendo de, eu estou aqui, eu vou chegar ali. E o ali é definido pelo ser de Deus. Eu estou fazendo isto, eu tenho que passar a fazer isto. O que eu vou passar a fazer é definido pelo que Deus faz. Veja como isso afeta muito, irmãos, faz toda a diferença. É um aconselhamento teorreferente. Está voltado e referenciado em Deus, em tudo, desde a base até o alvo. Por isso, irmãos, a minha visão sobre o que e quem Deus é determina tudo na lida e na tratativa da alma. Todas as conexões possíveis que você puder imaginar. Determina, a palavra é essa mesmo. Determina a visão que eu vou ter de mim mesmo e no tratamento, na tratativa da minha alma e na lida com ela. Eu vou dar aqui um exemplo, irmão, já para nós não vamos conseguir entrar nos atributos essa aula ainda. Então, para dar um exemplo, abra comigo para o Salmo 27. Um recurso que a Escritura... Irmãos, veja, isso aqui é um exemplo pontual da lida com o medo no coração, certo? Aquilo que na linguagem ímpia é chamado de pânico ou de fobia. Na tradução medo, palavra phobos do grego, não é minha palavra, fobia. Qual é o fundamento em Deus, do ser de Deus para a lida com o medo? Novamente, não é a única coisa, tá bom, irmãos? É necessário, tem muita coisa na Escritura Sagrada sobre o medo, vários elementos importantes para entender, mas eu estou aqui mostrando um ponto que tem a ver com o ser de Deus. O que é que o Salmo 27 diz, irmãos? Ele diz assim, Salmo de Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opositores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Queridos, que coisa profunda está diante dos nossos olhos aqui, irmãos. Tem dúvida de que Davi está falando que está com medo? Ou que está lidando com medo? A quem eu temerei? De quem eu terei medo? Meu coração não se atemorizará. Veja que o tema é medo. E no que Davi, então, busca refúgio para lidar com o seu medo? Não são em técnicas pueris. Não é em abordagens frívolas. Ele se volta para o ser de Deus. Ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz. Ele é.
Ele é a minha salvação. Então, é um raciocínio lógico básico. Se ele é isso, então, do que eu vou ter medo? A quem eu temerei? Ele chega ao ponto, irmão, de colocar uma imagem assim: ainda que um exército se acampe contra mim. A gente nunca experimentou isso, irmãos, a nossa geração nunca. Um exército acampado ao nosso redor, a gente está vendo isso agora, nos nossos dias, desde ontem. Uma nação sendo invadida por exércitos de homens maus. Pavor que isso deve trazer no coração, irmãos. A tentação de medo. E aí Davi se volta para o ser de Deus. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Isso aqui é o que, irmãos? Os atributos de Deus. Aí ele faz um raciocínio lógico. Então, ele agrava. Mesmo que um exército se acampe contra mim, são as questões das vidas e das circunstâncias, das situações. O que é que isso vai implicar? O que é que o atributo de Deus vai implicar para mim? Eu não temerei. Eu não terei medo. Mesmo que estoure contra mim doenças, mesmo que estoure contra mim crises financeiras, mesmo que estoure contra mim homens maus, eu tenho uma base para não temer. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não seremos tentados, mas nós temos uma base para lidar com o medo em nossa alma. É o ser de Deus. Percebe como a palavra de Deus faz? O ser dele sempre implica em algo seguro para lidar com a nossa alma. É por isso que já passa aqui agora a citar alguns teóricos de aconselhamento bíblico. O pastor presbiteriano David Powlison, ele diz: quando as pessoas pensam em Deus por instinto e não pela revelação, elas fazem muitas perguntas erradas na sua caminhada. Mas se eu conheço Deus, eu tenho não só as perguntas certas, como as respostas certas e seguras para as questões. Esses outros dois teólogos, o Nicholas Allen e o David Penley, ele disse, na obra Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas, né? O capítulo que eles escreveram foi A Doutrina de Deus no Aconselhamento Bíblico. É exatamente o nosso tema aqui. Eles dizem, os atributos de Deus são as qualidades inerentes que Deus nos revelou sobre sua natureza ou essência. A razão de sua importância é que nossa maneira de ver a Deus determinará como aconselhamos. E a maneira de nossos aconselhados verem a Deus, D maiúsculo, determinará a resposta deles ao nosso aconselhamento. Muitas vezes é necessário ajudar as pessoas a ganhar ou receber uma perspectiva correta de Deus como ponto de partida para o aconselhamento, porque isso vai afetar tudo. A minha visão vai afetar o que eu passo e a visão da pessoa vai afetar o que ela recebe. É por isso que muitas vezes tem que começar com teologia. E teologia não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu estou lidando com o ser de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, porque às vezes chega a ser assim, desgastante lidar com muitos hoje nas mídias sociais, até no meio das igrejas, que se arvoram em fazer algo que Deus nem os chamou e nem foram capacitados para aquilo. E quanto isso é danoso para a igreja, irmãos. Só quem perde é a igreja. A gente não lembra do Senhor falando para nós não nos cercarmos de falsos mestres. São os mestres que Ele entregou. E não aqueles que se levantam como mestres. Porque isso aqui, irmãos, vai afetar muito a minha vida. Não é brincadeira subir num púlpito, irmãos. Se está sendo falado assim do Senhor, isso vai pautar a vida de pessoas. E hoje, nos nossos dias, não só uma igreja local, mas também quantas pessoas podem ter acesso a um vídeo, como de uma pregação, por exemplo. Isso não é brincadeira. Para muitos simplesmente quererem oportunidades e se lançar a querer pregar ou ensinar publicamente sem o devido preparo, a vocação e o ofício para isso. Isso vai implicar até nessa questão prática, o aconselhamento. E aqui eu estou falando de aconselhamento a nível de igreja local, mas também, irmãos, a nível de família. Homens, vocês têm as suas vocações e vocês têm que ser os melhores estudantes e praticantes nas suas vocações. Mas não se esqueçam que vocês também têm que dar atenção a garantir com que você e sua família não percam nenhuma ocasião de instrução na igreja por parte do ministro.
para que você possa ter subsídio para ensinar os seus. Não se esqueça de aproveitar as boas indicações de boa literatura que Deus tem nos dado, para que então, quando você puder, na proporção que lhe é devido, você também estudar uma boa teologia, porque isso vai implicar no aconselhamento das nossas famílias. David J. Adams, irmãos, na obra Teologia do Aconselhamento Cristão, ele diz o seguinte: Deus é o habitat do homem. Ele nos cerca por trás e por diante, por baixo e por cima, nas trevas e na luz. Não há como escapar de Deus. Aqui ele está comentando o Salmo 139. Portanto, no aconselhamento, seja ele sistemático ou não, o entendimento bíblico do habitat ou a falta absoluta desse entendimento fará uma radical diferença. Nenhuma outra abordagem honra a Deus. Nenhuma o põe em primeiro lugar, pondo o homem em segundo. Todas as demais abordagens são essencialmente humanistas, orientadas pelo homem, e não conseguem trazer esperança e satisfação aos seres humanos, precisamente por esta razão. Ele está falando assim, nenhuma outra em contraste com a do aconselhamento bíblico. Essa é a afirmação dele, com a qual nós concordamos e subscrevemos. Porque não começa com Deus, não vai trazer esperança, nem mudança, nem essas coisas afins. E aí, na próxima aula, irmãos, nós vamos começar a ver atributo por atributo, né? Não, obviamente, todos, né? Mas selecionei alguns que vão implicar em questões do aconselhamento bíblico. 12 horas. Irmãos, alguma questão, alguma necessidade de esclarecimento, alguma dúvida sobre esse tópico da relação dos atributos de Deus com o aconselhamento? Veja que hoje a gente estabeleceu a base, certo? Por que isso é importante? Aí na próxima aula nós vamos aplicando, vamos mostrando como que isso vai afetar. Né? A gente vai ver a autoexistência de Deus, a eternidade, a infinitude e a imutabilidade de Deus. Vamos ver o fato de ele ser Criador todo-poderoso, onipotente, o Deus providente, misericordioso, falta botar, o seu Deus sábio, bondoso, santo, onipresente, fiel, tudo que isso vai implicar com relação a nosso aconselhamento. Ok, queridos? Podemos encerrar? Sim? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa ocasião. Darwin, faz essa oração, por favor.